nós estamos falando de um dos mais importantes e também mais complexos sentimentos que existem. O amor é um sentimento que é capaz de motivar o homem a fazer algo que naturalmente ele não faria se for necessário para salvar ou proteger a pessoa que ele ama. O amor é um sentimento que pode até mesmo nos causar feridas, mas ele tem uma capacidade ainda maior de curar feridas que um dia nós achamos seriam curadas. O amor é um sentimento tão complexo, tão interessante de nós analisarmos, que ele tem algumas formas, alguns tipos de ser visto. Nós vemos a Bíblia nos mostrando, por exemplo, alguns exemplos de um amor relacional, um amor entre casal, um amor eros. A Bíblia também vai nos mostrar exemplos de amor fraternal, o amor fiel. A Bíblia nos mostra ainda exemplos de amor familiar, o amor escórdio. Mas de todos os tipos de amor, o mais puro e completo sempre vai ser o amor de Deus, o amor ágape. E quando nós falamos do amor de Deus, nós estamos falando certamente da base de toda a criação. Tudo que existe, tudo que já existiu e um dia virá a existir, tem por base o amor de Deus. Desde a criação do homem até a sua redenção em Jesus, tudo teve por base o amor. E a Bíblia é repleta de histórias que vão nos mostrar o amor de Deus e o seu aspecto restaurador. A história que nós lemos, por exemplo, ela nos fala sobre dois personagens principais, um filho e um pai. Analisando primeiramente pela parte do filho, nós vemos que aquele jovem, aquele rapaz, tinha passado toda a sua vida na casa do pai. Passou toda a sua vida gozando dos privilégios, gozando dos benefícios, de uma certa forma até mesmo dos mimos e dos benefícios de se estar na presença do pai. Só que um certo dia, aquele jovem olha para o mundo afora, olha para além da casa do pai e se encanta com o que o mundo lhe apresenta. Ele olha para aquilo que o mundo oferece e ele se admira. E ele para para pensar consigo mesmo e dizer que talvez aquilo que é o mundo fosse mais interessante para ele do que tudo aquilo que havia na casa do pai. Ele toma a decisão de tentar se aventurar no mundo, na esperança de que o que há no mundo lhe trouxesse uma felicidade que ele achava não possuir na presença do pai. E em um ato de desonra, nós vemos que aquele jovem chega para o pai e pede a parte da sua herança. Como nós sabemos, a herança é um direito que todos nós temos, porém só o recebemos após a morte de um dos nossos pais. Então, quando aquele jovem chega para o seu pai e pede a sua herança, de uma certa forma, ele está pedindo pela morte do seu pai, o que todos sabemos, todos temos ciência de que é uma grave desonra. Mas mesmo com aquela desonra, mesmo com aquela atitude daquele filho, o pai concede a sua parte da herança. O pai dá ao filho exatamente aquilo que o filho queria naquele momento. E ele sai de casa. A Bíblia vai nos contar que, alguns dias depois, o filho ajuntou tudo, foi para uma terra distante, e ali ele passou a viver uma vida irresponsável, passou a viver uma vida desregrada, uma vida onde certamente tudo que ele está fazendo desagradava ao pai, uma vida que era certamente promíscua, uma vida onde as suas atitudes não condiziam com as atitudes de alguém que era filho daquele pai em específico, tanto que ele sai de casa para fazer aquelas coisas. Ele não tem a possibilidade de viver aquela vida na casa do pai, então ele sai da casa do pai para viver a sua própria forma, para viver da sua própria maneira. E aqui a Bíblia vai nos falar que quando o seu dinheiro acabou, ele se encontrou numa situação catastrófica. Eu tenho certeza que naquele momento, ao mesmo passo, à mesma medida que o dinheiro acabou, as festas que ele ia também acabaram. À mesma medida que ele já não tinha mais nada para proporcionar aos seus supostos amigos, aquelas supostas amizades também o abandonaram. E ali a Bíblia vai nos dizer
que o dinheiro acaba e chega uma grande crise, e chega uma grande fome na terra. E naquele momento, aquele filho que outrora estava gozando de todos os privilégios da casa do pai, agora se vê compelido, se vê forçado a ir trabalhar. Só que o único emprego que ele encontra, o único trabalho que ele acha, é cuidando dos porcos. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 16 que ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. Naquele momento ele chegou ao fundo do poço. Naquele momento ele certamente estava largado às traças, largado à própria sorte. E é aí que ele para analisar a sua situação e ele lembra que na casa do pai os servos não passavam pelo que ele estava passando. Ele lembra que não precisaria estar naquela situação, porque nem mesmo os servos da casa do seu pai precisavam comer aquelas comidas. Antes, eles tinham comida em fartura, eles tinham roupas em bom estado, eles tinham boas acomodações. E ali aquele jovem decide voltar para a casa do seu pai. Só que na hora que ele decide voltar para a casa do seu pai, ele cai em si mesmo e ele percebe que ele pecou contra o pai. Ele cai em si mesmo e ele percebe que talvez não fosse digno de ser chamado outra vez de filho, que talvez não merecesse sequer, mais uma vez, a atenção do seu pai. E naquele momento ele olha para si mesmo como um miserável que ele se encontrava e ele fala: eu sei que eu não mereço, mas eu preciso voltar para a casa do pai. Eu sei que eu não sou digno, mas eu preciso mais uma vez voltar para a presença do meu pai. Então já sei, eu vou chegar para o meu pai, vou me humilhar, vou pedir perdão, e como eu sei que já não sou digno mais de ser chamado de filho, vou propor a ele que me chame de servo. E assim ele faz. Olhando, porém, pela perspectiva do pai, a gente vai ver um pai que foi humilhado pelo seu filho. Um pai que foi abandonado pelo seu filho. Um pai que foi desonrado pelo seu filho. Que de uma certa forma ouviu seu filho pedindo pela sua própria morte. Talvez aquele pai tivesse todos os motivos desse mundo para nunca mais olhar na cara daquele filho, para nunca mais dar a atenção que aquele filho precisava, mas não merecia, para negligenciar aquele filho quando aquele filho voltasse. Mas a Bíblia vai nos dizer, no versículo 20, que estando ele ainda longe no caminho, o seu pai o viu. A Bíblia não vai deixar claro, mas eu posso inferir que se ele o viu ao longe, de alguma forma, ele estava ao menos esperando a volta daquele filho. E ali, quando ele vê o seu filho ao longe, ele vai correndo ao seu filho, ele abraça o seu filho, e após o seu filho se humilhar, após o seu filho dizer que já não era mais digno de ser chamado de filho, ele olha para aquele rapaz e fala para os servos: traga uma melhor roupa, traga uma melhor sandália, peguem um anel que só é dado para os filhos e coloquem no dedo dele, matem aquele cabrito mais gordo, o mais cevado, o melhor de todos os meus animais, matem ele e vamos festejar, porque um dia esse meu filho esteve morto, mas agora ele está vivo. Um dia esse meu filho esteve perdido, mas agora ele encontrou o caminho de casa. Um dia esse meu filho achou que lá no mundo ele teria felicidade, teria plenitude para sua alma, mas agora ele já entendeu que a única felicidade, a única plenitude que a alma dele pode alcançar é na minha presença. Talvez exista alguém aqui que esteja nesse momento igual aquele filho. Talvez exista alguém aqui que a história do filho case 100% com a sua história. Talvez um dia você esteve bem aqui, na presença do Pai. Talvez você já teve comunhão com o Pai. Talvez a sua melhor amizade não era com ninguém nessa terra, era com o Pai. Só que aí você olhou para os prazeres que esse mundo pode te oferecer. Você olhou para as festas, olhou para os relacionamentos, para a bebida, para as amizades, e você parou consigo mesmo para pensar: talvez tudo isso me faça mais feliz do que estar na presença do meu Pai. E aí, você foi. E aí
aí você se entregou a tudo que o mundo tinha para lhe oferecer. E nesse momento, você passou a viver coisas que certamente na casa do Pai você não viveria. Você foi para as festas, para as melhores festas que o mundo pode te oferecer. Você bebeu as melhores bebidas que o mundo pode te oferecer. Se relacionou com quem você quis. Teve as melhores amizades que o mundo pode te oferecer. Só que chegou um momento na sua vida que toda festa, quando acabava, ao mesmo passo que as luzes se apagavam e tudo ficava escuro, você sentia a escuridão do vazio que havia na sua alma. Ao mesmo passo que o relacionamento terminava, você sentia um vazio muito maior do que o vazio de um simples término, de um simples rompimento. Ao mesmo passo que as amizades te abandonavam, você se sentia como se não fosse nada, como se não fosse ninguém. E ao mesmo passo que terminava de beber algo, você se sentia tão vazio quanto o recipiente que outrora esteve cheio. E aí você percebeu que não eram relacionamentos, não eram amizades, nem muito menos festas ou bebidas que poderiam preencher esse vazio. Nada disso preencheria a tristeza e te traria felicidade e plenitude, porque todo esse vazio é apenas a falta da presença do Senhor na sua vida. E aí nesse momento você olhou para si mesmo, ou está olhando talvez, e esteja dizendo: eu preciso da presença do Pai mais uma vez na minha vida. Eu preciso mais uma vez daquela graça, daquela glória, que era só ouvir um Jesus te ama que eu caía em lágrimas. Eu preciso mais uma vez daquela presença que todos os dias, quando eu me acordava, até o momento em que eu ia me deitar, me acolhia, me abraçava, cuidava de mim. Porque no mundo eu não tenho isso, mas no prazer, Pai, eu tinha. Só que aí, após tanto tempo de pecado, após tantos erros, tantas falhas, você olhou para si mesmo mais uma vez e se viu imerecedor do amor de Deus. Você olhou para si mesmo e se viu uma pessoa que não era mais digna de ser chamada filha de Deus. E aí você, nessa noite, talvez esteja querendo voltar para a casa do Pai, mas está com medo porque você pecou, está com medo porque você errou, está com medo porque você desonrou o Pai, porque você desagradou o Pai. Mas 1 João capítulo 4, versículo 18 vai dizer o seguinte: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora do medo. Quando falamos do amor de Deus, quando falamos do amor restaurador de Deus, é exatamente esse perfeito amor que lança fora todo o medo. E ainda assim, talvez, você olhe para si mesmo e não tenha forças para voltar. E talvez esteja pedindo ao Pai o seguinte nessa noite: me leva para casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Sabe o que é o melhor de tudo? É que hoje você está pedindo ao Pai que te leve para casa. Hoje você está dizendo ao Pai que não é longe dele o seu lugar. E o Pai, ele continua isso respondendo: eu corro depressa para te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. E ele continua dizendo o seguinte, ó: filho, volta pra casa, esse é o seu lugar, pois longe de mim você não vai se encontrar. Estou esperando você voltar.
esperando você voltar. Esse amor desse Pai nunca se acaba. Esse medo que talvez hoje você tenha de voltar, Ele lança fora, porque Ele é o perfeito amor. Eu não posso te explicar, meu irmão, porque Ele te ama. Mas eu posso dizer uma coisa: se alegre, porque o perfeito amor escolheu te amar. Ele não precisava te amar, mas Ele sabia que você precisava desse amor. Um dia nós todos estávamos na lamação do pecado. Todos nós nos encontramos que nem aquele filho, talvez prestes a comer as boladas dos porcos. Mas aí a gente pode se lembrar que o nosso Pai nunca nos abandonou. A gente aí pode se lembrar que em todos os momentos o Pai esteve esperando. E aí, depois de tudo isso, talvez a gente não entenda o porquê do amor de Deus. E a gente se pergunta assim: como pode me amar, Deus conhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate, mas como já darei? Como pode me amar, Deus sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar? E ainda me pega quando estou caindo em minha casa, quando estou chorando e segura nas minhas mãos, e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em meu coração, que não se podem conter. Minha solução, quando eu percebo o contato de seus olhos. Sabe o que eu acho lindo do amor de Deus, irmãos? É que o amor de Deus, o amor ágape, ele é incondicional. Há mais ou menos um mês e meio atrás, eu estava fazendo uma pesquisa para pegar lá no Google sobre os 4 tipos de amor. E uma coisa linda que eu achei sobre o amor de Deus é que, por ser incondicional, ele não é baseado no merecimento de quem é amado. Ele é baseado única e exclusivamente na perfeição daquele que ama. Nós não merecemos esse amor. Não fizemos por onde sermos amados dessa forma. Mas ainda assim Ele nos amou. E essa é a maravilhosa mensagem do Evangelho. A maravilhosa mensagem do Evangelho é que em nós ainda, sendo inimigos de Deus, Ele nos amou e entregou o seu único Filho para nos livrar, para nos salvar e nos resgatar do nosso. Esse é o amor da história de Deus. O mesmo amor daquele bom pastor que, uma vez que uma das suas 100 ovelhas se perdeu no caminho, saiu do aprisco, ele deixou as outras 99 e foi buscar aquela uma ovelha. Deixou as outras 99 em segurança e foi atrás de uma que havia se perdido para mostrar que não importa quantas almas sejam necessárias, se é uma, 2 ou 3, Ele sempre vai estar à procura daqueles que o precisam.
E a Bíblia vai falar que, no versículo 5 do capítulo 15 de Lucas, que quando ele encontra a sua ovelha, ele regozija-se, fica feliz, põe ela em seus ombros, vai para casa e faz uma festa com seus amigos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Todos nós, ou fomos, ou somos, ou eu espero que não, mas existe a possibilidade de um dia ainda sermos aquela ovelha. Mas esse bom pastor, ele deixa tudo que for preciso só para ir atrás de você. E no momento em que ele te encontra, ele te coloca nos seus ombros, te leva de volta para o aprisco, limpa todas as suas manchas, cura as suas feridas, para te mostrar o quanto ele te ama. Talvez até mesmo tenha alguém aqui na mesma situação que aquela mulher que foi levada até Jesus, quando Jesus estava no templo, para ser julgada sobre a acusação que está sendo em adultério. Talvez alguém aqui nessa noite viveu uma vida tão pecaminosa, viveu tanto em pecado, que as pessoas passaram a te reconhecer pelo seu erro. Talvez as pessoas passaram a te reconhecer pelo que você um dia já fez. Mas da mesma forma como Jesus, quando viu aquela mulher, não a condenou, não a julgou pelo que ela havia feito. Hoje esse mesmo Jesus não te condena, não te julga e não te reconhece pelo seu pecado antigo. Muito pelo contrário. Da mesma forma que ele proporcionou àquela mulher a oportunidade de uma nova vida, hoje ele te proporciona a mesma oportunidade de ser uma nova criatura. E aí talvez, mais uma vez, alguém esteja nesse momento se perguntando, na verdade, pensando consigo mesmo: eu não mereço o amor de Deus. E posso ser sincero, você não merece. Mas eu também não mereço. Ninguém aqui no púlpito merece, nenhum dos obreiros merece. E é isso que é lindo no amor de Deus. Porque, mais uma vez, não é sobre o nosso merecimento, mas sobre a perfeição dele. E aí talvez você esteja com medo, porque os seus pecados foram muitos, porque os seus erros foram absurdos, porque a sua vida pregressa era uma vida realmente obscura. Mas esse amor que lança fora todo medo é o mesmo amor que lança todos os nossos pecados a partir do momento em que nos entregamos a Ele no mar do esquecimento. É o mesmo amor que a partir do momento em que nos entregamos a Ele faz com que aquele passado todo seja esquecido e nos transforma em uma nova criatura. Talvez você esteja com medo por achar que as pessoas vão te julgar, mas não se importa se as pessoas te julgarem, porque aquele cuja salvação, pois aquele que é o dono da salvação, perdão, ele não te julga, muito pelo contrário, ele está de braços abertos. Talvez você olhe para você mesmo e fale: esse amor não é para mim, eu sou tão ruim, eu não sou ninguém, eu sou o mais miserável dos pecadores, como diria Paulo. Mas é justamente para o mais miserável dos pecadores que ele veio. A Bíblia fala, Jesus fala que ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Todos nós um dia fomos e ainda somos doentes, que todos os dias precisamos da graça do Senhor. Todos os dias precisamos do amor do Senhor. Aquele amor que foi manifesto na cruz, junto com a sua justiça. É esse amor que todos os dias é ofertado a nós. E aí, quando você se achegar à presença do Pai mais uma vez, e aí quando você voltar para a casa do Pai, e aí quando você entender de novo que é só aqui que você encontra a plenitude de vida, você vai viver uma vida onde você vai viver feliz nos dias tristes. Pode parecer um pouco paradoxal, mas não é. Você vai ver tudo desmoronando ao seu redor, perdão, mas você vai ter motivos para se alegrar, pois um dia você estava no lamaçal do pecado, mas hoje você está de pé graças ao amor de Cristo. Um dia você estava se arrastando, mas aquele amor desse Jesus, que um dia morreu naquela cruz, foi o que proporcionou a você estar aqui com vida, estar aqui com a oportunidade
estava esperando pela sua volta. Quando o filho voltou, ele estava lá de braços abertos. Quando o filho se achou indigno de ser mais uma vez chamado de filho e queria ser chamado de servo, ele falou: ei, eu não te chamei para o jugo da servidão, você continua sendo meu filho, os seus erros já não me importam mais. Deixa eu pegar esse jugo de servidão e jogar fora, e deixa eu te colocar em você o meu jugo, o meu fardo, o meu jugo suave e o meu fardo leve. É isso. Esse é o amor de Pai. Esse é o amor restaurador do Senhor. O amor restaurador do Senhor é aquele mesmo amor do pastor que foi atrás da sua ovelha, cuidou e curou, limpou todas as suas feridas para provar que não importa onde você foi, ele vai atrás de você, te busca e cuida de você, porque o amor dele vence todas as barreiras. O amor restaurador do Senhor é aquele amor daquele Cristo que, enquanto todos estavam julgando aquela mulher, ele olha para aquele pessoal e fala: aquele de vocês que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E quando todos saem, ele fala: cadê os seus acusadores, mulher? Ninguém te condenou? Pois saiba, permitam-me conjecturar, saiba que eu, de todos aqueles, sou o único que não tinha pecado. Pela minha métrica, talvez eu fosse o único que pudesse te condenar. Mas eu também não te condeno. Mas a partir de agora, vá e não peque mais. Esse amor daquele homem que, ao invés de crucificar, aquele homem que, ao invés de condenar, aquele homem que, ao invés de julgar, resolveu dar mais uma chance. E hoje, ele está dando mais uma chance para você. A vida, ela é uma caixinha de surpresas. Talvez hoje seja o último dia de alguém aqui nessa noite. Talvez hoje seja o meu último dia nessa terra, ou o seu último dia nessa terra. E eu só tenho uma pergunta para te fazer. Se realmente for o seu último dia nessa terra, aonde você estará amanhã? Será que a sua vida, será que o que você tem feito hoje, ou o que você fez até hoje, irá te levar para uma eternidade com Cristo, ou te levará para uma eternidade longe dele? Será que a sua vida foi aqui, na presença do Pai, ou longe do Pai? E essa sua vida aqui, para onde ela irá te levar? O Senhor dá a todos nós, todos os dias, a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados, de vivermos uma vida naquela presença maravilhosa. E sim, meus irmãos, essa presença é maravilhosa. É maravilhoso nós pensarmos todos os dias que naquela cruz duas coisas foram manifestas: a justiça e o amor de Deus. Só que ao invés de a justiça ser manifesta em quem merecia aquela justiça, ou seja, nós, ao invés de aqueles pregos serem colocados nas mãos e nos pés de quem merecia aqueles pregos, ou seja, nós, aquela justiça e aqueles pregos foram manifestos em Cristo. E o amor que não era para nós, que não merecíamos, ele foi entregue a nós. Ele foi derramado através do sangue de Cristo por nós. Se nessa noite existe alguém que ainda não tomou a decisão de voltar para o Senhor, não tomou a decisão de se entregar a essa maravilhosa graça, a essa maravilhosa presença, a esse Deus tão grande que te amou quando talvez o mundo inteiro te desprezasse, que te amou quando talvez inclusive a sua família já não desse mais nada por você, que olhou para você com olhos de amor enquanto todos ao seu redor estavam te condenando e te julgando. Se você ainda não se entregou a Cristo, meu irmão, minha irmã, tome essa decisão. Você tem hoje a oportunidade de viver a melhor coisa dessa vida. Não são as festas ou os momentos que o mundo te oferece que vão te trazer felicidade ou liberdade. Liberdade, meus irmãos, não é poder fazer o que queremos sem consequências. Pelo contrário, liberdade é a gente saber que não precisa pecar, não precisa se entregar ao nosso eu, não se precisa se entregar às nossas vontades para ter uma vida feliz e plena, pois a nossa felicidade, a nossa plenitude se encontra única e exclusivamente na presença de Cristo. Hoje Ele está chamando alguém
e o seu modo de viver vai te levar a talvez no amanhã viver uma vida eterna com Cristo ou viver uma vida eterna sem Ele. Que o Senhor Ele continue dando oportunidades a todos nós de todos os dias nos rendermos e nos entregarmos cada vez mais a Ele, para que a partir daí nós possamos viver o que diz Gálatas 2:20, não vivermos mais nós, perdão, mas Cristo viver através de nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, que palavra abençoada, irmão, eu sempre